Olá, Danilo Brito aqui. Seja muito bem-vindo a este canal, que é dos amantes da música feita de coração. Bom, isso deve ser um atrevimento muito grande, né? Tocar uma guitarra portuguesa. Bom, eu não toco guitarra portuguesa. Acho que se juntar todo o tempo que eu estudei guitarra portuguesa, que eu pratiquei, que eu tive uma guitarra portuguesa em minhas mãos, na minha vida todinha deve ter dado umas 2 horas, 2 horas e 10, 2 horas e coisinha assim. Isso não é brincadeira, não. Bom, mas eu trouxe esse instrumento maravilhoso para poder falar um pouco de música, né? Falar um pouco de história e mostrar esse som maravilhoso que eu não resisto, né? Muito bem. É que as pessoas me perguntam muito sobre a semelhança do fado, música tradicional portuguesa, e o choro, música tradicional brasileira. Bom, eu tenho algumas explicações. Estruturalmente, esses gêneros não são tão semelhantes assim. O choro, como eu disse em outras oportunidades aqui neste canal, é derivado da polca europeia. A polca que chegou aqui, uma música rápida, né, para se dançar, logo teve uma interpretação diferente pelos nossos músicos e começou a ser tocada de maneira mais compassada, mais lenta, né, e ficou mais melancólica, mais lastimosa e emocionava as pessoas que ouviam. Logo passaram a chamar essas polcas abrasileiradas de músicas de choro, né? Joaquim Antônio da Silva Calado foi o primeiro grande divulgador, né, desse novo estilo brasileiro, né? Isso por volta de 1875. E Pixinguinha chegou e isso já no século XX, no começo do século XX, ele pegou todas essas características, essas nuances, essa coisa de se tocar a música brasileira, essa polca abrasileirada, com influência africana também, ritmicamente, né? E transformou tudo isso nesse amado gênero, né, que conhecemos hoje, chamado choro. Primeiro gênero genuinamente brasileiro. E que, segundo o grande Villa-Lobos, é a música que representa a alma do povo brasileiro. Assim como creio que seja o fado, a música que representa a alma do povo português, né? Mas nós herdamos muito desse sentimento, né, dos portugueses. E a maneira de se tocar o choro, principalmente no bandolim, esse estilo de bandolim brasileiro, se assemelha muito a uma guitarra portuguesa, né? Talvez daí a semelhança maior, o que faça as pessoas lembrarem de um fado quando escutam uma valsa brasileira, chorosa, penosa, aquela coisa romântica, mas se deve mais ao jeito de se tocar, de se interpretar, do que as próprias características desses dois gêneros, né? Bem, para falar um pouco do bandolim brasileiro, deixa eu mostrar primeiro esse instrumentinho aqui, que é um bandolim português, pelo jeito, né? O bandolim napolitano, o bandolim italiano. Aliás, o bandolim, ele surgiu na Itália no século XVI, né? O bandolim italiano, ele é bastante bojudo aqui, bem redondo, e dá até um pouco de trabalho para tocar ele assim, porque ele escorrega, ele fica virando aqui. Tem um acessório que uso, é um tapetinho de borracha que coloca aqui para ele não ficar escorregando, sabe? Mas ele tem esse formato aqui, que não é tão redondo quanto uma guitarra portuguesa, por exemplo, né? Esse aqui é um bandolim português, meio italiano. Aqui à frente eu não vejo diferença, não, eu vejo diferença mais aqui no fundo. Mas nesse formato aqui, né, é muito semelhante, né? E ele tem um som um pouco mais magro do que o do bandolim brasileiro, né? Ele tem menos harmônicos, a nota canta um pouco menos, né? Ele cai muito bem usado naqueles trêmulos. Trêmulo é essa técnica aqui que eu vou mostrar aqui a seguir, né? Muito usado pelos italianos. Isso é característico do bandolim, tá? Mas esse trêmulo rápido assim,
muito bem, é lindo o som, não é? Mas o grande Jacó do bandolim, o pai do bandolim brasileiro, chegou com uma maneira mais portuguesa de tocar o bandolim. Talvez por ter convivido muito com portugueses, com fadistas, ele encomendou a um luthier português que fizesse um bandolim na forma de uma guitarra portuguesa, né? Claro, menor e de 8 cordas. A guitarra portuguesa tem 12 cordas, né? Então, olha só, a guitarra portuguesa tem 2 modelos. Tem um modelo de Lisboa e o modelo de Coimbra. E também tem afinações diferentes entre uma e outra, né? Mas o bandolim brasileiro, reparem como é muito parecido com esse modelo de guitarra portuguesa de Lisboa, né? Percebam, né? Olha, acho que está dando para ver daí, né? Olha só. E de maneira que essa nova forma, essa nova construção do bandolim deixou a nota cantar muito mais, com mais harmônicos, né? Então, quando a gente toca esse vibrato aqui, né? Tipo essa aqui. Que bonito, isso, Capricho do Destino, de Pedro Caetano e Cláudio Honor Cruz. Isso remete muito ao fado, né? Pelas características da sonoridade do bandolim, mas não é só isso, é a maneira de tocar. Eu, por exemplo, eu tenho um sentimento muito intenso, né? E isso se reflete em técnicas que eu uso para poder fazer a nota cantar, fazer a nota vibrar, né? Para que eu possa poder transmitir o meu sentimento. Nós brasileiros herdamos muito isso dos portugueses, né? Essa maneira dramática. Claro que com outras influências também, né? Nós temos, né? Então, tanto que o choro, ele não só é assim, né? De maneira compassada e melancólica, mas ele tem uma variedade de ritmos muito grande, não é verdade? E nem sempre ele é triste e melancólico. Não, isso depende do andamento que lhe é imprimido. Um choro mais rápido, ele vai ter um sentimento mais alegre. Mas sempre o choro ele tem um sentimento intenso. Sempre, né? Aquela coisa direta, intensa, que vai direto no coração da gente. Mas tem choros alegres, claro, rápidos, né? Conforme o seu andamento, como eu disse. Por exemplo, este aqui, que é tão famoso, né? Ou muito bem. E também andamentos mais moderados, né? Mais cadenciados. Esse é o Odeon, de Ernesto Nazaré, que você encontra aqui neste canal. Aliás, essas 3 músicas que eu toquei aqui, você encontra neste canal, né? Você deu uma olhada aqui, tem muito choro aqui de primeira, viu? Pois é, essas peculiaridades do bandolim brasileiro, nós devemos muito a Jacó do bandolim. Soube representar, espelhar a alma brasileira muito bem, né? Aliás, por falar em alma brasileira, há uma valsa muito bonita de Fernando Magalhães, e que se chama Alma Brasileira. Bom, me ocorreu um negócio agora. Olha só, eu me arriscando de novo, mas eu me coloco em cada fria, viu? Será que será que sai tocar Alma Brasileira aqui? Vou tentar, hein? Olha só, uma guitarra portuguesa tocando uma música tipicamente brasileira.
Que beleza! Bom, eu peço que você se inscreva aqui neste canal, que você deixe o seu like, deixe seus comentários, participe aqui conosco. Lembrando que este é o ponto de encontro dos amantes da música feita de coração. Bem, voltando aqui ao meu instrumento, me ocorreu um negócio aqui. Tocaram um fado aqui no nosso bandolim. Vamos ver como é que fica. Um grande e forte abraço.